Nossa saudação a você que está aí nos vendo e ouvindo a partir de agora, Nova Consciência aqui pela TV Mundo Maior. E o programa de hoje acredito que seja o primeiro que eu trago esse tema, o tema cura. E trago alguém que com certeza você vai gostar muito de conhecê-lo. Uma pessoa muito simples e muito dedicada. Alguém que realmente, a partir de todo um processo que ele vai explicar, ele assumiu o compromisso e realmente este é o propósito reencarnatório dele. Aliás, os médiuns de cura, em geral, têm um histórico complicado, é um resgate, é uma prova, é uma missão, é tudo junto, né? E o João Berbel, que está aqui conosco a partir de agora, vai contar isso para vocês. João Berbel, prazer em tê-lo aqui no Nova Consciência agora pela TV. O prazer é todo nosso, é um carinho muito grande, é um amor muito grande no coração poder participar deste programa com você. Estamos muito felizes mesmo. João, os médiuns de cura têm um histórico assim, do início, né? Parece que eles são empurrados para a tarefa, né? Você foi mais ou menos a mesma coisa? Meu foi um pouquinho ainda mais difícil ainda. Quando a gente tinha 13 anos de idade, começou a manifestar em nós a epilepsia. Antigamente chamava de acesso, né? Então eu me lembro que minha mediunidade muito consciente, eu me lembro que a gente caía no chão, começava a retorcer tudo ali no chão e começava a babar. Então eu vi as pessoas de volta ali dizendo, não deixa a baba dele encostar em você que vocês pegam de acesso também. Jeto, aquilo era uma vergonha tão grande pra gente que eu ficava arrasado. E o tempo foi passando, eu procurando médico, tomava... Até porque o ataque epilético, né, diziam, né, como se referiam a esse problema, não tinha nem hora nem lugar, podia acontecer a qualquer momento, é um constrangimento para você, né? Isso, a gente conseguia controlar esses ataques com um remédio chamado Gardenal. Nossa, o negócio é A gente bravo. conseguia controlar um pouco. De vez em quando dava, que mais era obsessão mesmo, né, eram os espíritos que tomavam a gente. O tempo foi passando, a gente foi crescendo no desejo de servir o exército, né, ser um militar, coisas de encarnações passadas, né? E manifestava bem forte em nós, né? E eu tinha então aquele desejo, mas não, por causa da epilepsia, por causa dessa enfermidade, eu não consegui ir para frente, consegui fazer o tiro de guerra na Cidade Franca mesmo e ficar por lá mesmo. Mas aí aos 18 anos, 19 anos, eu, cheio de problema, acabei conhecendo que é a minha esposa, a dona Arlete. E nós fomos numa quermesse, que era uma festa popular de uma igreja lá, e a gente sentiu a presença dos espíritos, mas consegui controlar. No próximo encontro com ela, nós fomos no cinema. Esse filme eu não esqueço nunca mais. Chama Karatê no Oeste Selvagem, tá bom? Aquele estilo de karatê, aquelas coisas, né? E, então eu peguei e nós fomos no cinema. Eu senti que eu ia desmaiar, senti que eu ia no filme, parece que eu ia no filme e voltava. E aquilo lá foi ficando cada vez mais forte, falei assim, eu vou passar mal. E como de fato eu recebi uma corporação ali dentro. Eu comecei a brigar sozinho dentro do cinema ali, com o pessoal, como se eu estivesse num filme defendendo uma mocinha que estava atacada por bandido. E aí eu fui parar no hospital, desmaiei e fui parar no hospital. A segunda vez que eu encontrava com ela. Aí lá no hospital, os médicos já eram espírita, né? Os médicos queriam aplicar uma injeção e ela disse que não era necessária a injeção, porque ela ia fazer uma prece lá que era espiritual, que eu ia ficar bom. Ela já tinha essa consciência. E ela tinha 16 anos na época. Olha. Ela tinha 16 anos na época. E aí ela conversando ali, eu voltei. Voltei falando enrolado, uma linguagem esquisita, enrolada ali. E ela me deu levar na casa dela, ela que levou na minha casa. Aí chegou aqui naquela época, né? Você arrumava namorada, você ia levar na casa dela, né? E dessa vez ela que foi me levar na minha casa. Aí chegou em casa e falou assim, é mais uma que não vai querer nem ver. Quem é que quer namorar uma pessoa que tem epilepsia? Certo. E aí no outro domingo cedo, isso era no sábado, no domingo cedinho, ela apareceu lá em casa. Vamos para a mocidade, eu morava perto do centro espírita, chamava Nova Era. E vamos para... Não, eu sou católico, eu não aceito de jeito nenhum. Não aceito e tal, né? Mas eu vi aquela boa vontade dela ir lá em casa, insistir comigo. Um belo dia, passou umas 2 semanas, eu fui numa sexta-feira no centro espírita. Chegando no centro espírita,
Eu fiquei sentado lá atrás, naquela época fazia o trabalho, tinha os médicos que sentavam na mesa, né? E nós ficamos lá atrás. E veio aquela sensação ruim, aquelas coisas ruins. Bicho, vou passar mal outra vez, mas consegui controlar. Aí terminou o trabalho lá, eu conversei com você, não vou vir mais não, porque eu estava passando mal. Aí não, era o Sognelli Vilares, não, João, você precisa de vir, era o presidente chamava Liga Espírita do Oeste, esse centro espírita. Não, você precisa de vir, e acabei na outra sexta-feira ir no centro espírita. Me colocaram lá na frente, e fizeram a leitura do Evangelho, explanaram o Evangelho. Na hora que fez a prece para iniciar o trabalho de comunicação, e antes que terminasse a prece, minhas mãos travaram. Minhas mãos travaram no peito, endureceu tudo. Eu comecei a chorar e falar, conversar ali, e eles foram me doutrinando. Aí o Sognelli falou para mim, João, você tem mediunidade, abandona seu remédio e frequenta o centro espírita. Eu abandonei o Gardenal, nunca mais precisei de tomar Gardenal, minha vida foi aquela beleza, gente. Aí queria abraçar tudo que existia da doutrina espírita, né? Aí era dar paz, era correr atrás das pessoas doentes, parecia o trabalho foi uns 6 meses trabalhando mesmo, depois vai relaxando, né? Depois que passa aquele calor que a gente tem, aquelas coisas, vai baixando, né? Mas quando veio a consciência desse trabalho de você ter essa ação junto à mediunidade de cura? Quando é que veio isso? Como é que veio? Como é que é o seu encontro com o Dr. Alonso? Conta pra gente. Eu vou te explicar. Aí, né, nessa vontade de trabalhar todo, eu passei 22 anos só trabalhando com espíritos obsessores. Eu tinha vontade de receber um espírito de luz, alguma coisa assim, e nunca que eu conseguia. Só aqueles espíritos mesmo. E até uma vez, nós fomos no Chico Xavier, chegando no Chico Xavier, né? Ele estava atendendo aquele monte de gente, e atrás dele era um banco que tinha. Nós chegamos cedo, eu peguei o último lugar. Então a pessoa levantava, se aproximando dele, né? Aí eu quase cheguei perto dele, eu cutuquei no colega, fala pro Chico, por que eu só recebo espírito inferior? E aí o Chico cutucou no irmão, fala pro nosso irmão aí, que é o espírito doente que precisa dos médios. Aí começou eu trabalhar, fui trabalhando, aí um belo dia, depois de 22 anos, esse espírito que me obsediava, que fazia até ataque epilético, ele reencarnou. Ele melhorou a situação dele toda e ele reencarnou na Terra, certo? Reencarnou aí e eu continuei meu trabalho. Daí surgiu o Dr. Alonso. Como é que ele surge? Surgiu o seguinte, nós tínhamos um trabalho de desobsessão na sexta-feira no Centro Espírita Memei, lá em Franca. Então a gente recebia os espíritos, depois a gente dava receita. Eu fazia remédio fitoterápico, chazinho, a receitinha daqui, outra para lá. E foi manifestando cada vez mais. Mas eu não queria assumir aquela mediunidade de cura. Porque eu achava que era uma responsabilidade muito grande. Que eu não estava preparado para aquilo. E não teve jeito, minhas pernas começaram a inchar. Do jeito que tá, minhas coxas você ficou embaixo, meus pés ficou grosso, ficou... Ó, só vocês vendo mesmo que situação que ficou minhas pernas. Bom, aí na sexta-feira chamei a dona Terezinha, que presidia o trabalho de comunicação dos espíritos, e a dona Terezinha aproximou de mim e falou, dona Terezinha, pergunta pro doutor Alonso, ele tem um remedinho para passar para mim que eu já não aguento mais dor nas minhas pernas. Aí veio como tinha que anotar os remédios, ele escreveu, trabalho, escreveu 3 vezes. Jeto, eu ia no centro espírita, na segunda-feira, certo? Nós tínhamos um trabalho lá de estudo, na quarta nós tínhamos um sopão lá, nós tínhamos uma sopa que nós fazíamos, na sexta trabalho de comunicação com os espíritos, no domingo evangelização infantil. Você vê que era quase a semana toda. Eu falei assim, doutor Alonso, quer que eu pego? Põe a minha cama aqui, eu dormi no centro espírita desse jeito. Bom, e ali passou aquela sexta-feira, no sábado. Eu fechava a oficina, na hora do almoço tinha oficina de autoelétrica e autopeça, né? Eu peguei e fechei a oficina na hora do almoço e fui embora para casa. Aí fui jogar um futebol com os amigos e tal. E voltei para minha casa. Pensei, mas o que será que o doutor Alonso escreveu? Trabalho. Aí eu peguei e fui tomar banho já de tardezinha para ir para um churrasco. Era aniversário de uma sobrinha minha, então nós ia para um churrasco. E aí, na hora que eu estava tomando banho, eu olhei de lado e vi aquele homem, bigode. Eu nunca tinha visto um espírito tão lúcido na minha frente. Não materializado, mas semi-materializado, né? Aquele espírito tão lúcido na minha frente, assim, né? De bigode, eu pelado dentro do banheiro ali, corpo tudo cheio de sabonete ali. Rapaz, mas que susto, né? Ele começou a rir de mim.
E eu desajustado, tentando achar uma toalha, alguma coisa para cobrir o corpo ali, e meio sem ver que começou a rir. E eu era contra a cirurgia espiritual. Eu não aceitava, não. Eu não aceitava de forma nenhuma a cirurgia espiritual. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, não, João, nós vamos fazer cirurgia espiritual sim, você pode a preparar. E nós também vamos fazer o remédio. Vamos criar 10 tipos de plantas, nós vamos chamar de tinturas mães. Daí nós vamos desdobrar essas tinturas mãe e vamos fazer uma variedade de forma de remédio, mais de 100 tipos de remédios. Eu pensei comigo, eu não entendo nada de raiz, sou um mecânico muito ruim, sou analfabeto, sou pé de coisa, não entendo nada de raiz. O que será que esse espírito quer de mim? E aí ele falou, tem uma coisa, maneira bebida alcoólica, maneira cerveja, maneira isso tudo, certo? E não coma carne. A carne você pode desistir. Aí nesse dia, eu falei assim, bom, nesse dia fui no churrasco, né? No dia eu chamei um vizinho lá, tinha uma costela lá no freezer, lá nós pegamos uma costela, foi a última carne que eu comi na minha vida. Aí, Jeter, eu comecei a fazer cirurgia. Tudo aquilo que era contrário, comecei a fazer. Eu tirava o olho das pessoas para fora, achava bonito, cortava. Aqueles tumores a gente tirava com a lâmina do bisturi, tal. E aí o doutor Alonso disse, nós vamos escrever. Eu escrevi o livro Doutor Alonso, Médico dos Pobres. E aí me manifestou aquele desejo de ir até no Chico Xavier. E o Chico Xavier tinha parado de trabalhar, ele parou uns tempos de trabalhar, porque não falava. E aí manifestou aquele desejo de ir até no Chico. Aí o doutor disse, não, você tem uma facilidade de transportar, de fazer desdobramento, você pode preparar que um dia qualquer nós vamos até no Chico, porque o Chico precisa muito de você. E um belo dia nós tínhamos terminado o trabalho de obsessão, né? Voltei para casa, preparei para fazer a prece. Aí o doutor Alonso manifestou. Ele disse, João, nós vamos conversar com o Chico. Aí me levaram para o lugar em desdobramento. Chegando aqui a determinado lugar, era uma chácara, sei lá, um sítio, uma coisa muito bonita. E tinha um portão. E as pessoas que estavam comigo só podiam chegar naquele portão. Eles não podiam entrar para dentro. Aí abriu aquele portão e eu entrei. Aí tinha uma mesa de vidro, né? Tinha 6 cadeiras. Tinha três rapazes sentados de um lado, 2 do outro. E a última cadeira preparada para mim. Aí cheguei, sentei na cadeira lá e veio uma moça. Era uma loira e uma morena. A loira vinha na frente e a morena vinha atrás, como se estivesse aplicando um passe cada um. Deu uma volta, eu fui o último a receber. E ela olhou para mim e falou assim, você é muito bonito. E eu olhei para ela, você quer ser bonito espiritual? Onde que vai a vaidade? Eu quero ser bonito espiritualmente. Eu falei, mas é disso que eu estou falando. Ela falou para mim, aí chegou. aí chegou o senhor barbudo, fez um discurso muito bonito, né? E dizia que nós estava sendo autorizado a exercer a medicina espiritual na Terra. Que nós 6, estava cada um de nós num tipo de religião. Olha. Que nós mantêssemos, acima de tudo, a simplicidade, a humildade, e que nunca desejasse receber nada em troca para ajudar as pessoas. E de repente, você vai vir aqui para ver o Chico, né? De repente o Chico chegou carregado. Ele chegou carregado, os corpos eram em cima de já era uma casa toda de vidro. É gozado que ele era todo de vidro. Uma casa de vidro, um balcão de mármore, muito frio, pôs o Chico deitado ali. Eu aproximei do Chico para poder conversar com ele, falar para ele do meu trabalho. Ele olhou para mim e falou assim, João, você é médium, você não é médico. Nem os médicos gostam de cortar as pessoas. Por que você quer cortar as pessoas? O gozado que ele expressou assim, ele falava assim, João, meu filho, como se tivesse atividade assim, muito tempo, né? João, meu filho, você não é médium, você não é médico, você é médium, você é médium. Não corta os outros não, você tem um grande poder na sua mão, aproveita o que você tem na sua mão. E eu que já estava gostando de fazer aquela cirurgia, voltei para o corpo triste, aborrecido, aquele mal-estar, né? E chego lá e encontro o doutor Alonso, outra vez perto de mim lá. João, ele não parou de conversar com você ainda, pode voltar para trás. me levou para trás. Aí o Chico já não estava naquela mesa de mármore mais, estava sentado numa cadeira. Aí ele falou assim, João, meu filho, os nossos mentores, nossos amigos espirituais, nos deu mais um prazo de vida. Eu queria terminar esse prazo de vida trabalhando. E aí, realmente, a gente foi fazer a cirurgia nele, pôs a mão na cabeça dele, pôs a mão na garganta dele. E fiz a cirurgia, fiz ali o tratamento como se fosse um passe. Aí terminou, voltei pro meu corpo, dormi a noite toda, no dia acordei cedo. Aí eu fui conversar com meu amigo Flávio Rechin é que faz nossos livros aí, que trabalha com nossos livros aí.
Eu toda vez eu conversar com ele, de manhã cedinho conversar com ele, falei assim, Flavinho, não sei se eu tive um sonho, ou se foi um desdobramento, aconteceu isso. Aí, passou um tempo, passou uns 15, 20 dias, sei lá, o Flavinho me chama lá no Nova Era, né, que dita o jornalzinho Nova Era, lá de Franca. Já tem mais de 50 anos o jornalzinho Nova Era. Então, eu peguei e cheguei lá para conversar com ele. Tinha chegado na Folha Espírita de São Paulo, que o Chico havia avisando que ele tinha passado por uma cirurgia espiritual, de desdobramento. O médium não tinha usado lâmina no bisturi, mas ele sentiu a lâmina do bisturi cortando as cordas vocais dele, que ele já estava conversando e ia voltar a atender novamente. Olha aí. Aí depois desse jornal eu comecei a provar assim, firmeza no trabalho que eu tinha feito. O que eu fiz? Ranquei aquela lâmina do bisturi, joguei para mais longe, nunca mais cortei ninguém, nunca mais. E o que aconteceu? Aconteceu que as curas começaram a acontecer muito mais ainda. Porque na hora que você vai fazer uma cirurgia espiritual, você usa um tipo de energia para tirar a dor da pessoa. Vamos fazer o seguinte, João, na toda hora do intervalo você vai contar esse detalhe, porque é muito interessante. Até a confiança de quem se entrega, né? Porque apesar de toda a fé ou toda a necessidade, há um impacto. Poxa, alguém vai, né? A gente volta já já com o João Berbel. Estamos retornando e para você que ligou a TV agora, o programa simplesmente está imperdível. Você precisa conhecer a história de João Berbel e a gente contou os lances iniciais. João, então você definitivamente largou a cirurgia espiritual utilizando os instrumentos de corte e aí até as cirurgias aumentaram, como você disse, né? Porque eu acabei percebendo que quando eu cortava as pessoas, usava energia para cortar as pessoas não sentiam dor. E aquela energia que eu gastava é a energia que eu utilizo agora para desmaterializar um tumor. Então, aí a gente percebeu que as curas, elas aumentaram mais, e o público aumentou. A gente usa apenas um cabo de um bisturi, certo? Por quê? Porque nós atendemos lá, tem trabalho, a gente atendeu 6.000 pessoas. Não que fez cirurgia nelas todas, é marcado aquelas pessoas que têm que passar por cirurgia. É um aspecto psicológico, as pessoas precisam entender que você está com alguma coisa na mão, né? Porque não conseguiriam ver você mexendo com nada na mão. Então, é um aspecto psicológico. É como apenas um amuleto mesmo, isso. Certo? Para mim poder fazer o trabalho mais rápido. Porque chegar só passa ali, passa o algodãozinho com remédio de medicação, com álcool, cânfora ali por cima, para não ter... E passa aquele cabinho de bisturi por cima, é rapidinho. É coisa de 10 segundos, 5 segundos, sei lá, é rapidinho. Nós fazemos lá, quando é cirurgia, de 500 a 700 cirurgias. Então, se você for dar o passe, se você ficar segurando as pessoas na energia, dando passe, você não termina, passa a noite toda trabalhando. Então, agora vamos dar um salto e aí então começa toda uma grande epopeia, né, João? Você hoje está construindo um hospital lá, não é isso? Fala das dimensões do trabalho, das 5 a 6 mil pessoas que são atendidas em cada trabalho. Fala pra gente. O nosso trabalho, ele começa no sítio. Começa na plantação de ervas. Começa na preparação das ervas, a maceração das ervas, a lavagem, a secagem, a maceração da erva, até a manipulação delas. Então começa tudo no sítio. Esse sítio... As ervas conhecidas de todos nós? Existe 10 tipos de plantas-mães, como eu já disse, né? Os 10 de plantas-mães. Então, aí você vai juntando com outros tipos de planta e vai conseguindo um remédio que você precisa. Às vezes você precisa de um remédio cardíaco. A medicação, gente, é muito difícil. Por exemplo, no meio dos médicos, por exemplo, dentro dos laboratórios, o cientista tentar descobrir o remédio, porque existe um remédio que ele chama veículo condutor. Sabe o que é o veículo condutor? É aquele remedinho que vai pegar aquela porçãozinha de remédio e vai lá em cima daquela célula que está doente, abrir ela e colocar o remedinho ali dentro. Então, por isso que fica muito difícil. Você vê que eles descobriram que o maracujá é uma beleza para diabetes. Conhece alguém que curou com maracujá? Não. Por quê? Porque eles sabem que cura, mas eles não sabem pegar o veículo condutor para aplicar aquele medicamento naquela célula que está doente.
Então, espiritualmente, às vezes a gente está andando no meio do mato, porque lá no sítio tem uma mata gostosa, eu vou lá, tem muito contato com os índios lá, né? Os espíritos índios lá, então eles vão passando para a gente. Então, aí a gente consegue esses vasos condutor, por isso que o nosso remédio tem uma grande aceitação, né? E para curar as pessoas. Então, nosso trabalho começa aí, em preparação desse remédio direitinho, para atender as pessoas. E lá no nosso seno IMA, nós chamamos o IMA, né, o Instituto de Medicina do Além. Na verdade, o nome do nosso grupo é Grupo de Assistência Caridade, nome de assistência Dr. Ismael Alonso e Alonso. Obras assistenciais, Dr. Ismael Alonso e Alonso, né? É o nome que é do nosso tipo, que tem registrado esse nome. Agora existe o IMA, existem escolinhas que nós temos, Madre Teresa de Calcutá, né? E também o hospital. Esse hospital que a gente está construindo. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer esse hospital mesmo para nós atender as pessoas de graça, certo? Eu quero fazer um hospital com centro cirúrgico, eu quero fazer um hospital dentro da medicina mesmo. Embora antes a pessoa passar por uma cirurgia ou um tratamento qualquer, passa por um tratamento espiritual. Na verdade, vai ter os dois atendimentos, o da medicina da terra e da medicina do além. Isso. Então, antes da pessoa passar por uma cirurgia, um tratamento cosmético, passa primeiro por um tratamento espiritual. Isso eu estou dizendo, sei que eu vou demorar muito tempo para construir esse hospital, que é muito difícil. A gente está enfrentando muita dificuldade, porque não temos apoio do governo, não temos apoio de ninguém. Isso aí nós fazemos com recursos pobres, os livros que nós escrevemos para poder... É isso que eu queria falar agora, que é importante que você tenha conhecimento disso e você pode ajudar e colaborar nessa obra maravilhosa que tem ajudado e curado muita gente, né? João, você também, vamos juntar as coisas. Que hora que começa a mediunidade psicofônica que dá origem aos livros? Nós já vamos falar de toda essa estrutura que existe hoje, desde as ervas, o hospital, a função do livro, mas já falamos como começou a sua mediunidade de cura. Como é que começa a mediunidade psicofônica? Porque eu vejo em você duas ações fundamentais e importantes que a gente já vai comentar já. Mas como é que começa a mediunidade psicofônica? Veja bem, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande em escrever, em ler, porque eu sou analfabeto, a gente tem o quarto ano tirado na escola de roça, com a dificuldade muito grande. Escrevo tudo, faço muito devagar, certo? Eu preciso de uma determinada rapidez para realizar tantos livros igual a gente tem. E falar, você fala muito rápido. É porque é muitas informações, a gente tem que procurar passar o máximo que a gente pode passar. Então, o que ocorre? Ocorre que a gente, através da psicofonia, eu tenho direto, que o Espírito vem e toma, ele é direto. Porque quando você está escrevendo, alguma coisa muda. Até o impulso de você pensar, passar pelo seu cérebro, sim, né? Sim. E chegar lá na sua mão, às vezes muda alguma coisa. Agora, quando você vai falar, não. Você vai falar mesmo que eu quero te falar alguma coisa, às vezes o Espírito está do meu lado, corta, e a gente tem que falar aquilo que ele quer que a gente fala, né? Então, veja bem, então no caso dos livros, a psicofonia ela é direta, o Espírito vem e assume a gente, e às vezes eu fico 2 horas, até fazendo um livro que vem falando sobre extraterrestres, as coisas iradas danadas, e esse Espírito aí me deixa em pé, sem mexer, 2 horas falando. Eu não tenho, na hora que termina, então, Jeta, a gente vai sentar, a gente não aguenta de dor na perna e uma dor assim na nuca, certo? É muito desgastante, parece que a gente envelhece 2 ou 3 anos. João, você mesmo disse que no processo da cirurgia é consciente e tudo. Como é que é na psicofonia? Você percebe Percebo tudo, vejo tudo, só que depois eu esqueço. Tá. Certo? Na hora que eu estou recebendo a psicofonia, eu vejo aqueles, por exemplo, nós já escrevemos mais de 100 títulos de livros que são só romance. Tem uma necessidade de romance muito grande. Aliás, eu estou aqui com o Em Busca do Amor, né? Psicofonia de João Berbel, e quem assina é Sindrack de Nortenberg. É o livro de número 136. Né? E o que eu gostaria de dizer para você que está nos vendo e ouvindo é que realmente o João, ele tem é isso que eu vejo nele, a ação espiritual completa. Porque enquanto médium de cura, ele está atuando nas consequências, quer dizer, na problemática das pessoas, naquilo que teve um fato gerador. Agora, ele não só tem o trabalho mediúnico dele atuando aí também nas consequências, ele está atuando nas causas, porque o livro
traz a mensagem, traz o conhecimento para que a pessoa, tomando conhecimento ali, faça a sua reforma íntima. É assim que eu vejo, João, o seu trabalho. João, 136 livros, tem, olha, que eu me lembro, assim, a grosso modo, na minha cabeça, assim, lembrando, eu lembro de uns 40 nomes. Acho que deu muito mais do que isso. Principalmente o livro dos fluidos, né? É o livro predileto da dona Ana Gaspar. Isso mesmo. Ela gosta muito do livro dos fluidos, e nós vendemos muito mesmo o livro dos fluidos. E nós temos também as obras de Galileu Galilei, né? E temos também as obras do pregador, que é uma série de evangelho. Nós fizemos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de João. Né? Fizemos o Apocalipse e o Atos dos Apóstolos. Isso. Então nós temos assim É uma gama de assuntos, gente, dos mais diferenciados, os temas são, tocando assim de uma maneira leve, porque realmente a temática sempre se pode aprofundar muito. E o objetivo, eu diria assim, da espiritualidade através do João, é assim, nos tocar, nos acordar para uma diversidade de assuntos e de temas que todos têm uma importância fundamental para o espírito. João, 136 obras. Como é que é a plantação? Quer dizer, primeiro, a plantação, ela hoje tem todo um acompanhamento, um rigor científico, não é isso? Como é que é isso? Conta pra gente. O nosso laboratório, acho que é o único laboratório do Brasil fitoterápico, né? E filantrópico, porque ele não visa lucro, não visa nada, é distribuído cerca de 3.500 quilos de remédio por mês. Olha. Certo, temos pomada que usa muita vaselina, aquela vaselina medicinal, né? O álcool de cereal. Então, para você ter ideia, hoje nosso laboratório ele gasta na média de 40 mil reais a 45 mil reais por mês, certo? E a renda tudo através dos nossos livros. E a gente vem trabalhando cada vez mais. Gente, a medicação vai de graça para as pessoas. Olha só. Não se cobra nada. Não se cobra nada. Agora, então, esse trabalho, eu sei que tem um acompanhamento, não é isso? Você, como você mesmo disse, você tem um sonho de fazer o IMA, trabalhando a medicina da terra e do além, né? Do plano espiritual. O laboratório, ele tem, como você já disse, você que perdeu, veja a reprise, tem todo um trabalho que é feito, as ervas são plantadas, colhidas, maceradas, e aí a atuação do plano espiritual, né? Como é que é isso, esse processo? Veja bem, todo o nosso trabalho, do nosso laboratório, ele é registrado no Conselho Federal de Farmácia. Os nossos medicamentos é passado para a Faculdade de Franca, certo? Onde que é passado, é registrado a análise, por isso que fica caro. Todo lote, todo remédio que você faz tem que dividir em lotes. Esse lote é tirado uma amostra, fica em R$80 cada amostra para poder registrar, para poder passar pelo laboratório. E se nessas amostras, Jeter, apresentar bactéria, porque a planta fitoterápica, ela retira os micro-organismos da terra. Então, através da fotossíntese, ela retira aquilo ali tudo. E às vezes aquilo fica pregnado em determinada planta. Não tem, mesmo que você use tudo que você pode fazer, você não consegue eliminar elas. Aí se apresenta a determinada bactéria, o que acontece? É separado aquele lote é mandado aqui para São Paulo, em Cotia, né, onde tem um laboratório especializado para poder passar por um tipo de radiação para matar essas bactérias que estão nesse medicamento, esse medicamento sem condições de distribuir novamente, né? Então, é isso que eu estou dizendo, você faz uma medicina espiritual e submete tudo isso a um rigor daquilo, isso. Quer dizer, não há o que tem reclamar, um farmacêutico, né? Tem um farmacêutico lá que está nos ajudando, né? Que é meu filho, que é o Wellington, né? Que com muito carinho, com muito amor, ele vem realizando um trabalho lá, é um trabalho fantástico que está fazendo também na frente do nosso laboratório. E tem as pessoas que trabalham, os biólogos que trabalham conosco lá, lá é completo, engenheiro agrônomo, tem médico que trabalha comigo também dentro da sala de cirurgia, então é tudo acompanhado por profissionais. Nós não fazemos nada. E é tudo espírito. Então, o que eu queria passar para você é que um dia a gente sente dificuldade. Tem hora que a gente fica triste, porque a gente está na carne. E às vezes também está sujeito a obsessão. Então eu me lembro um dia que eu estava muito triste. Eu disse, doutor Alonso, eu tenho dificuldade, porque a gente tem pouco conhecimento, pouca leitura, a gente tem dificuldade, às vezes tem que enfrentar determinadas situações, que às vezes eu tenho que socorrer os espíritos. Como o dia que eu escrevi o livro dos fluidos,
Foi uma equipe de pessoas da NASA, que estava no Brasil, leu o livro, se encantou com o livro brasileiro, que estava trabalhando na NASA, foi conversar comigo. E eu não sabia como conversar com ele, tinha uma séria dificuldade. Tive que ficar mediunizado, Galileu teve que vir conversar com eles, falando sobre a energia atômica, umas coisas erradas danadas lá, energia nuclear. Meu Deus tal. do céu. Aí Foi eles documentado, isso foi filmado, pelo amor de Deus. Aí eles pegou e falaram assim, nossa, agora eu acredito. Acredito que existe esse plano espiritual que vocês falam. Agora eu acredito que existe o espírito, né? E daí eles foram fazendo os testes com a gente, com tudo, os aparelhos que eles tinham lá, e nós fomos provando para eles que realmente, através da mediunidade, poderiam provocar milagre. Mas eu muito triste com isso tudo, aborrecido um dia lá, falei, doutor Alonso, o senhor tinha que pegar uma pessoa que tem cultura para ajudar o senhor, poderia o trabalho ser melhor. Ele falou assim, João, você acha, se você tivesse formado, você tinha coragem de fazer esse trabalho? No ato ele te respondeu, hein? Sabe, você acha que eu arrumar um médico, o médico vai assumir um trabalho desse, um advogado, um professor, eles não vai querer assumir um trabalho desse. É muito preconceito, né? É muito preconceito. João, eu estou a 1 minuto aí do próximo intervalo. Isso realmente, apesar de você ter tido esse momento assim, de uma certa... Isso está fazendo você crescer espiritualmente, não está? Você se sente isso? Eu tenho muita dívida do passado, como nós todos temos. Por isso que nós estamos aqui. E a gente vai aprendendo com esses livros, né? Que a gente vai vendo aqueles quadros, principalmente esse último livro aí que a gente viu no estado do Ceará. Vamos fazer o seguinte, eu acho muito interessante isso que você está colocando. Nós vamos fazer o seguinte, eu estou chegando na hora do intervalo, quero aqui só primeiro fazer um registro, depois nós vamos contar a história. Para o pessoal que está nos vendo agora, e está numa necessidade, está numa dor, quer fazer contato com o imã, quer chegar até você, como é que faz isso? Telefone, contato telefone? Isso, nós estamos em Franca. 0 operadora? Nós estamos em Franca, estado de São Paulo, né? Na rua Tarsília do Amaral, número 550. O nosso telefone é 16... 0 operadora 16... 03... 37... 37 03 4411. Então tá aí, gente. Tem toda lá uma equipe que vai, acho que é a Andréia, né? Vai estar te atendendo. Andréia, Sueli vai estar te atendendo. E você diz que viu o João Berbel na TV Mundo Maior, no programa Nova Consciência. E aí você vai ter as informações. Tem casos, como o João diz, atende até a distância. Outros é necessário que se vá até a cidade de Franca. Mas isso ele explica logo após o intervalo. Estou conversando com o João Berbel e ele está falando sobre o seu trabalho mediúnico, a mediunidade de cura. João, voltando, né, você tem crescido, né, porque, como você mesmo disse, 136 livros, temas assim dos mais interessantes. Inclusive você tem histórias, você traz conteúdos que explicam mediunicamente ou espiritualmente a origem de milagres, de situações várias, do folclore, da comunidade indígena, da comunidade negra, dos caboclos, enfim, do estrangeiro, né? Esse mesmo aqui é o mais recente, Em Busca do Amor. Eu até perguntei para ele, João, que espírito é esse? Sindrake de Nortenberg? É um nome complicado, né? O que fala esse aqui, João? Esse livro aí, a gente foi no Ceará, em Fortaleza, né? E na fazenda de um amigo nosso, onde a gente hospeda na casa dele lá em Fortaleza, ele tem uma propriedade lá em Hidrolândia, no sertão mesmo, um sertão bem. Então nós fomos lá conhecer a fazenda deles. E fomos atrás diz que estava aparecendo um lobisomem lá, né? E nós fomos lá para ver se existia mesmo, não existia esse lobisomem. E chegando lá, a gente viu que realmente tinha umas energias estranhas. E aí, antes que a gente percebesse ali, eu fiquei mediunizado, veio um espírito de um padre. E ele falou com determinado ali, tinha uma lagoa.
e nessa lagoa havia um punhado de gente tinha sido morta ali pelos invasores de terra. E esses espíritos não se perdoavam e eles se manifestavam por ali. E próximo dessa lagoa morava um senhor também lá, que bem velho, né? Todo mundo desconfiava, diz que ele era, não era nada disso. Ele apenas tinha muito efeito físico, né? Energias magnéticas, que cedia para os espíritos às vezes materializavam, faziam alguma coisa ali, assustava as pessoas. Eu tive oportunidade. E podia até assustar na forma tal da licantropia, né? Assumir uma forma animal, então... Isso, pode também, existe também. Mas eu não vi nada disso. Tá. O que nós vimos, os espíritos que se aproximou lá, inclusive tinha um pessoal perto de nós, correram tudo, eu fiquei sozinho, sentei numa pedra ali esperando, já era 10 horas da noite, a noite está bem escura, e eu notei que os espíritos se aproximaram. E vamos conversar, ele empurrava as pessoas, que as pessoas caíam e machucavam ali, certo? E a gente conversando com os espíritos ali, consegui bater um papo com eles mentalmente. Aí depois, mas não, no outro dia que nós estávamos posando na fazenda, no outro dia nós fizemos um trabalho de obsessão, onde nós fizemos os espíritos ali, através daquele processo de respiração toda, e nós pudemos conversar com os espíritos. Mas, e daí surgiu esse livro, né? Que chama, desculpa, estou falando do outro livro. Que qual o outro livro? Tá naquele cartaz que te passei para você lá. Sim. É o mais recente. É a Virgem da Lagoa Encantada, é o de número 138. Ah, tá. Então, esse é o que vai sair em breve, tá? Vai ser em breve. Depois desse aqui, Em Busca do Amor. Então... E o Sindraque? O Sindraque, ele é oriental, né? Esse é oriental, esse é um monge, né? Que era, na última encarnação dele, ele foi um monge. Então ele reencarnou no Brasil e fez um trabalho fantástico em torno das criaturas necessitadas, né? Que logo encontrou ali um senhor de idade, também um velho, que viu naquele jovem uma coisa diferente. Um médico conhece o outro, né? Na medida que ele sentiu aquela mediunidade bonita naquele jovem, ele convidou para que ele fosse na colônia, lá que era uma colônia budista que tinha no Brasil, aqui mesmo, bem próximo de São Paulo. E aí ele se tornou muito amigo, e ele foi destacando na frente, ele aprendeu a escrever, aprendeu a ler lá, e como ele virou professor, ali dentro ele era professor, pelo conhecimento que ele trazia do passado. Aí as situações obrigou que ele fosse ao Japão. Chegou no Japão lá, mediunicamente, ele encontrou lá uns amigos deles, que realmente ele viu na existência passada. Ele chamava Sindraque de Nortenberg. E o Nortenberg, porque na verdade ele era filho de uma oriental com um estrangeiro, né? Isso. Muito legal. Gente, cada história é incrível. Vocês vão conhecer assim, tem história de cidades, colônias espirituais aqui em cima de São Paulo, por exemplo. Olha, é uma gama de assuntos muito interessantes. Eu mesmo vejo assim, o João, ele um dia, essa literatura do João Berbel vai ser descoberta por produtores de conteúdo assim para a mídia de uma maneira em geral. Isso vai dar cada historinha fabulosa, viu? Você vai ver. Tem um livro que chama A Herança de um Pescador, né? É um livro muito bonito também. Ô João, você falou aí uma coisa, eu gostaria de tocar nesse assunto aqui no programa. Você falou da tal da respiração, de provocar o transe mediúnico através da respiração. É isso? Isso. Como é que é isso? Explica para a gente. Você veja bem, os índios, em determinado índio, eles usam às vezes algumas ervas para provocar um transe, né? Usa cipós, alguma coisa tem na selva. Hoje em dia falam do tal do Santo Daime. Isso, né? Mais ou menos isso. Mas na selva mesmo, os índios selvagens, eles usam também alguma coisa mais ou menos desse jeito, nos cultos deles, alguma coisa assim. E o doutor Alonso usa essa mesma forma através da respiração. Então, quando você começa a respirar depressa demais, alterar a respiração, o que acontece? Você sobe o pH do sangue, o sangue esquenta. O sangue esquentando gira o quê? Energias magnéticas. O espírito anda através do quê? Através dessas energias. Quando a pessoa morre, às vezes ela não consegue penetrar no plano espiritual. Às vezes deixou os seus bens utilitários cravar raiz na sua alma. E aqueles bens utilitários acompanhou aquela alma. Então, aquela alma não conseguiu penetrar no plano espiritual. E o que acontece? Ela vai procurando o lugar que tem uma fogueirinha para ela esquentar. Porque ela esfria tanto,
Porque na medida que o corpo vai esfriando, que você desencarna, que você morre, o corpo vai esfriando. Passa 4, 5 horas, você põe a mão no corpo, o corpo está gelado. Aquele gelo fica também no espírito. Então o que acontece? Ele fica procurando. Na hora que ele encontra aquelas energias simpáticas dele, como por exemplo essas energias simpáticas. Já viu quando você chega perto de alguém, se eu conheço a pessoa e você nunca viu essa pessoa? Então vocês têm que é a ligação magnética. Então essa ligação magnética os espíritos vão procurando até achar. Quando acha, começa a perturbar a pessoa. Começa a não dar certo as coisas entre família, começa a aparecer doença, às vezes que ela morreu de um processo cardíaco, né? E começa a passar aquilo para o médium. Então a gente vê, traz aquelas pessoas, faz aquela respiração forçada, imediatamente a pessoa está pensando naquele problema, naquela doença dele, está automaticamente traindo aquele espírito, está puxando aquele espírito, e através daquelas energias magnéticas que vai gerando, o espírito incorpora ali. Foi esse processo que eu fiz lá nos Estados Unidos uma vez, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante, certo? Com um pastor lá, que ele ficou mediunizado. Foi gravado, que ele não viu o que ele estava falando. Aí na hora que ele terminou, ele viu que era o pai dele. Ele falou assim, meu pai não é um demônio. E aí ele tornou tão amigo meu, que queria de toda forma me levar para os Estados Unidos. Veja bem, ele queria fazer um salário para mim lá de $15 mil, e para fazer o healing nos hospitais. O healing, para você ter ideia, para você ver, se você passa por um tratamento no hospital, às vezes a pessoa escolhe. Então o hospital paga, é normal pagar os médicos de cura para fazer esse healing lá. Ele falou assim, vem para cá que você vai ganhar muito dinheiro. Eu pensei, não fico longe do meu Brasil não, né? Deus deu a mediunidade para nós de graça, né? Para nós atender as pessoas de graça, vamos atender as pessoas de graça, igual ao Evangelho. E a gente fica muito feliz mesmo, Jéter, por poder atender as pessoas, tirar a dor das pessoas. Quando a pessoa chega perto da gente, João, eu tinha uma dor na coluna que não tinha jeito. Você tocou a mão em mim, você conversou comigo, a minha dor foi embora. Não existe dinheiro na vida que me paga isso aí. Só aquele sorriso da pessoa, para mim já é um tesouro muito grande. Eu faço isso por amor, porque eu gosto mesmo. E essa mesma pessoa falou assim, João, você está muito cansado, mas você curou o fulano de tal do tumor que tinha no pulmão dele. Que coisa boa que você fez. Você tão cansado, você ainda vai vir aqui, você vai atender hoje se vou. Ele falou assim, Deus vai te dar recompensa. Você não anda atrás de recompensa de Deus. Eu já sou recompensado por Deus por poder fazer aquilo que eu gosto, que é tirar as dores das pessoas. E isso me deixa bastante feliz mesmo. João, você você rapidamente tocou num assunto, queria que você comentasse aqui para o telespectador do Nova Consciência aqui na TV Mundo Maior. Você contou essa experiência dos Estados Unidos, você esteve no Xingu trabalhando com os índios, como é que é? Você é chamado de pajé branco lá, como é que é essa história? Lá eu tenho já a segunda vez que eu vou lá no São Félix do Xingu. Então a gente atende aos odeios no dia 19 de abril passado. Como é que dia 19 de abril isso? É o dia do índio, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Foi o espírito que te mandou lá? Como é que história é essa? Não, foi através de um livro que a gente escreveu, chama Portal do Xingu. É verdade. Um livro, Portal do Xingu. Aí chegou na mão de um amigo meu que é piloto de avião, do Bueno, e ele veio na Franca, através desse livro, ele veio conversar comigo e falou assim, João, você podia ir lá, eu vou dar passagem para você podia ir lá, dia 19 de abril, que é dia do índio, atender os índios. Aí eu fui uma vez. Aí muitos índios procuraram através de nós lá. E dessa vez nós fomos. Aí nós atendemos na cidade, a comunidade da cidade toda lá. Atendemos também os índios também na cidade. Depois nós andamos para as aldeias. Peguemos o avião, viajamos lá nas aldeias, chegando nas aldeias, e nós fazia esse processo da respiração. Eu me lembro que eu cheguei na aldeia lá, chama Moicaracu. Certo? E tinha um índio lá, cabeludão, um indião forte mesmo, mostrava com o dedo falando na linguagem deles lá, caiapó, é caiapó, na linguagem caiapó deles lá, e brabo, nervoso mesmo, né? Todo guerreiro, todos os índios guerreiros. Poucos deles falam português. E chegando lá, nós sentou esse índio brabo lá, tal. Aí nós começou. Aí veio a mulher do cacique. Aí nós fez esse processo de respiração, ela ficou mediunizada. Começou a manifestar ali o índio, era um cacique antigo que estava na aldeia também, falando a linguagem deles, conversando com eles lá. Aí o índio acabou a brabeza desse Tarzan, né? Nervoso, que a gente foi fazendo os outros ficar mediunizados também. E tinha um pajé junto com nós, né? Um pajé que estava lá na aldeia junto com nós lá, e ele nos ajudando. Ele ficou impressionado com aquilo que nós fazíamos. A gente foi mostrando para eles.
que eles devem continuar o trabalho deles, de buscar o remédio no mato, fazer o remédio no mato, porque o pessoal evangélico entrou muito no meio na comunidade indígenas, e o que acontece? Foi acabando aquele negócio do pajé, buscar o remédio do pajé curar. Então a gente faz esse trabalho lá, Jeter, devolvendo esse trabalho. Isso que é bonito, né? Esse trabalho para os pajé, sem interferência de religião, sem nada, realizando esse trabalho com eles lá e fazendo com que eles voltem novamente a buscar o remédio, porque tem hora que eles passam apertado lá. Com certeza você leva alguma coisa também, porque eles vão querer se perguntar, caramba, que é esse pajé branco que chega aqui e começa, né? E nesse dia tinha um índio travado em cima de uma rede. Ele estava travado de coluna em cima da rede. E nós chegamos lá, curamos eles. Na hora que nós saímos da ele já estava andando no meio dos índios lá, sem dor nenhuma na coluna. Então aí abriu que canal muito grande para nós trabalhar. Portanto, que nós estamos fazendo lá na Franca, arrumei o patrocínio com alguns industriários de Franca, a gente está fazendo 1000 livros, Portal do Xingu, estamos doando para eles. Eles pretendem vender em Brasília e no Belém do Pará, que é o livro Portal do Xingu. E esse trabalho você pretende continuar atendendo lá os índios ou não? A gente tem que trabalhar, ou de uma forma ou de outra, tendo oportunidade e eles nos chamar, não tem jeito de falar que não. Como é que é o atendimento? Eu estou assim, chegando já quase no final do programa, vamos retomar essa informação para o público. Você faz um atendimento que tem a presença da pessoa, faz tratamento à distância também, não é isso? Isso. Para quem vai à Franca, faz o contato via telefônico ou pode ir direto lá e direto no IMA? Pode ir direto no IMA. No IMA nós atendemos aos sábados, às 2 horas da tarde, começamos o trabalho, certo? E às quarta-feiras começamos às 7 horas da noite. Mas João, eu estou aqui, estou te vendo agora na TV Mundo Maior, estou com um problema, vou para lá. Eu corro o risco de chegar e dizer o seguinte, a fila acabou. E aí? Não, a fila, lá nós atendemos, você chega no horário certo. Porque tem pessoas que às vezes ali de Franca mesmo, então tem um horário até chegar. Tem que chegar até o horário aí. Sabe por que a gente quer? A pessoa espera acabar a televisão, a novela da televisão para me procurar. De repente é 10 horas, 11 horas, meia-noite, está chegando gente lá. Aí nós não aguenta, né? Esse aí não está. Esse aí não está com problema, né? Então não está com problema, mas o pessoal de fora pode nos procurar. Uma semana ela é só de cirurgia, não atende consulta. Na outra semana é só de consulta e retorno. Então a pessoa deve ligar e entrar em contato conosco lá, certo? Neste telefone. No 0 operadora 16 3703 4411. Isso. Esse telefone procurar nós lá e que a gente vai atender com o maior amor, com o maior carinho, todos aqueles que batem na nossa porta. Vale bem lembrar também, Jeter, você tocou no assunto várias vezes, e eu não pude terminar esse assunto que você... A cura espiritual não é como a gente vai lá na árvore e põe o fruto, não. A gente tem que lutar por ela. Muitas das vezes as pessoas não querem enfrentar uma fila, certo? Às vezes a cura da pessoa está naquela fila. Só de enfrentar aquela fila, ele é curado. É realmente desse jeito. A cura espiritual não é como nós ir lá na árvore e apanhar um fruto. Nós temos que lutar por ela. Nós temos, não digo fé não. Vou dizer, porque fé é um particular de cada um. Fé não é uma coisa que você vai lá e compra numa farmácia, no supermercado, não é nada disso. Ter aquela vontade, assim, eu vou lá e vou me curar, vou deixar toda a minha doença lá e vou sair curado. Tem certeza que a espiritualidade protetora vai ajudar essas pessoas da melhor forma possível. Tá aí, João, quero agradecer, eu tenho certeza que o telespectador da TV Mundo Maior gostou muito de conhecer uma história real, autêntica, verdadeira, e mais do que isso, acredito que até que estejamos prestando um serviço, porque eu sei que tem muita gente que diante da necessidade, diante de todas as portas que já se fecharam, ela acaba, nesse momento, vendo o programa e é isso. A cura começa a partir de agora, porque você conheceu o João Berbel e vai estar se dirigindo para lá e a gente espera que isso realmente seja muito útil. Mais uma vez nós agradecemos a presença do João Berbel e até o próximo programa. Obrigado, João. Obrigado, a gente pede desculpa também, muitas das vezes por falta de conhecimento, mas desejo a todos que essa paz de Jesus manifeste dentro do coração de cada um. É isso aí, é o teu coração. Valeu, até o próximo programa.